Como que é a autoestima da pessoa com transtorno bipolar? Eu já vou te adiantar que a pessoa num quadro de hipomania, de mania, pode ter uma autoestima que fica inflada e num quadro depressivo ela pode ter uma autoestima que cai, ela pode ficar com uma sensação de menos-valia. Então vamos falar um pouco sobre essa questão da autoestima e como que ela oscila com o transtorno bipolar. Eu acho muito curioso de entender, porque o transtorno bipolar é uma doença eminentemente biológica. Mas como que uma doença biológica, como que uma doença do corpo, como que uma doença que é determinada pela genética pode influenciar em como que eu me enxergo, em como que eu me entendo? Vamos pensar um pouco sobre isso? Eu gosto de fazer isso nesse canal. Eu gosto de colocar todo mundo para pensar. Então a gente não vai fazer aqui um trabalho de só ficar lendo o critério diagnóstico. A gente não vai fazer um trabalho de só ficar olhando para checklists diagnosticadores. Não é isso que esse canal se propõe. O que eu me proponho a fazer é a gente poder realmente trocar uma ideia, criar esse espaço para a gente poder conversar sobre as questões da saúde mental que às vezes passam batido. Então vamos lá, eu tô aqui com o DSM, que é a nossa maior referência para a gente organizar os critérios diagnósticos e tudo mais, e esse vídeo é só para a gente falar desse conceito da autoestima na pessoa com transtorno bipolar. Então, autoestima, ela aparece 2 vezes na descrição de transtorno bipolar. Onde que ela aparece? Ela aparece primeiro e principalmente na parte dos episódios de hipomania, dos episódios de mania. O que é o episódio de mania ou de hipomania no transtorno bipolar? É aquele estado em que a pessoa entra em um processo de ativação, certo? Pensa na pessoa ficar ativada, com mais energia, com mais gás, com mais gasolina, talvez com mais disposição, talvez mais falante, talvez mais elétrica, talvez mais agitada. Às vezes são só os pensamentos que ficam agitados, mas é comum que o pensamento, né, a fala acompanhe o pensamento. Então a pessoa vai ficar falando mais rápido, você vai ter que... Você às vezes nem entende o que ela tá falando. Ela tá falando sempre num áudio 2x. Inclusive eu tenho uns amigos que parece que estão sempre nesse estado. O pessoal vive falando muito rápido, é difícil de entender, mas a pessoa com hipomania não é assim. Ela não é uma pessoa que sempre fala mais rápido exatamente. Para eu dizer que ela está falando mais rápido por causa da hipomania, ela tem que estar falando numa velocidade mais rápida do que o normal, tem que estar numa ativação de energia maior do que o normal. Ela pode ser uma pessoa agitada, mas no episódio de hipomania isso fica mais intenso. E da mesma forma, a autoestima dela, durante o episódio de hipomania, pode oscilar para cima. Ela pode ficar com a autoestima inflada, com a autoestima lá no alto, certo? Então isso é um pouco diferente de eu entender que a pessoa é alguém que se acha. Porque tá aqui, né? Um dos critérios é a autoestima inflada e grandiosidade. E a gente pode confundir. Pensar assim, nossa, essa pessoa se acha tanto, às vezes ela é bipolar. Não é isso. O estado de hipomania, ele induz um processo de alteração daquilo que é basal para a pessoa. Basal é a forma como ela se comporta no cotidiano, na personalidade dela normal. E aí, nos episódios de hipomania, isso fica mais intenso, isso ganha como jogar gasolina no fogo, que nem eu falei, e aí ela pode entrar numa autoestima inflada. Às vezes é uma pessoa que tem uma péssima autoestima. A pessoa se sente, nossa, ela nunca se considera capaz de fazer nada. De repente, no processo da hipomania, vira uma chave e ela acredita que ela consegue fazer tudo, que ela dá conta, que ela vai lá, que ela vai correr atrás e tal. Isso é uma mudança do padrão de base. Então esse é um ponto importante. A hipomania ela sempre pressupõe esse conceito de mudança de padrão de base, né? Eu estou falando aqui de hipomania porque depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas a hipomania é como uma versão mais leve, mais atenuada da mania. A mania é um quadro muito grave de ativação. A hipomania é um quadro mais leve, mas no fim das contas, você não precisa se confundir e achar que hipomania é uma coisa e mania é outra totalmente diferente. Elas só são diferentes por uma divisão que é uma convenção que o DSM faz. Não existe nenhuma divisão do ponto de vista biológico exatamente, é só uma graduação. Então é um quadro um pouco mais sutil, mais discreto, que pode até passar desapercebido. Mas aí a pessoa entrou então num quadro de mania, de hipomania e ficou com a autoestima aumentada. E aí, como que vai ser? Como que você percebe no seu consultório, no seu atendimento, que a pessoa está
com autoestima aumentada ou você que é familiar, como que você percebe se o seu familiar, seu amigo está nesse processo de autoestima aumentada? Bom, tem algumas formas da gente perceber isso diretamente, que é a pessoa começar a se achar demais, certo? Ela começar a achar que ela é fodona, que ela consegue tudo, aí ela chega, quer apostar dinheiro, ela vai fazer investimento, achando que nada pode dar errado. Você tem quadros complicados nesse sentido, né? Da pessoa se sentir assim, invencível. Olha só, uma grandiosidade que ela sente que nada pode atrapalhar ela, que ninguém pode conseguir parar o que ela quer fazer. A pessoa sente que tá todo mundo com inveja dela. Ela sente que todo mundo tá olhando para ela. Ela sente que todo mundo quer ela. Então ela tá com uma autoestima aumentada. Então teve um moço que ele acreditava que todas as mulheres do mundo queriam ficar com ele. E definitivamente não queriam. Mas ele tinha essa certeza absoluta. Isso é um processo psicótico, isso é um processo de delírio, mas você vê que ele tem um fundo de grandiosidade aí. Então, às vezes, esse processo de grandiosidade, ele pode até sair do contato com a realidade totalmente. Esse é um exemplo que fica muito claro, mas ele pode ser um pouco mais sutil. A pessoa pode só sentir que ela é mais capaz, ela é mais fodona do que ela normalmente se sente. E aí, na hipomania, isso pode ser mais discreto, certo? Outra forma de perceber isso é com algumas pistas que a pessoa pode dar. Então, por exemplo, ela pode começar a usar um decote extra, certo? Começar a usar uma maquiagem extra, começar a seduzir pessoas, começar a entrar nessa questão de flertar mais. Quando você vai perceber, isso é meio fora do padrão da pessoa, ela não é de fazer essas coisas, mas é porque naquela época ela tá acreditando que ela vai conseguir pegar geral. Então é uma mudança na forma como a pessoa se entende, na forma como a pessoa se percebe. E no episódio depressivo, pode acontecer o oposto. Olha que interessante. Então esse processo da autoestima, ele pode subir num quadro de hipomania e de mania, ou pode descer. E aí ela pode ter uma baixa autoestima em um quadro depressivo. Se a gente for olhar exatamente pelos critérios do DSM, você não vê aqui escrito com todas as palavras baixa autoestima. Mas isso está nas entrelinhas. Então é importante a gente parar para ler os diagnósticos, compreendendo as entrelinhas do que está sendo dito. Se a gente fazer uma leitura só de decoreba, se a gente fizer uma leitura sem crítica, a gente às vezes não percebe alguns pontos extremamente importantes. Inclusive esse aqui, de que você tem nos critérios de quadro depressivo os sentimentos de inutilidade, de que eu sou inútil, eu não presto para nada. Isso, no fim das contas, é uma alteração da autoestima, da forma como a pessoa se percebe, da forma como ela se entende, da forma como ela se valoriza. Então, enquanto em um lugar a pessoa, num quadro de mania, a pessoa sente que ela é incrível, no outro ela sente que ela não serve para nada, que ela é inútil. Então esse é o processo de oscilação da autoestima que ocorre nos transtornos de humor de forma geral. Então a pessoa com um transtorno bipolar, você vai perceber isso. A pessoa em um episódio depressivo, você vai perceber que ela está com esse sentimento de menos-valia. Eu adoro essa palavra, menos-valia, porque menos-valia traz essa noção, né, de ter menos valor. Então, na mania e na hipomania, ela sente que ela tem uma mais-valia. Na depressão, ela sente que ela tem uma menos-valia, certo? Inclusive, se você é profissional e quiser se aprofundar nesses estudos, você pode clicar aqui no link para o DSM Descomplicado, em que eu trabalho essas questões do DSM, eu criei, né, uma forma de organizar a coisa toda para ficar muito lógico, crítico e fácil de entender. Então você vai realmente pegar e você vai dominar o DSM e a gente vai explorar partes do DSM que quase ninguém fala para você. Então é muito interessante fazer o DSM Descomplicado se você quiser aprofundar nisso. E tem também a FDD, que é a minha formação de raciocínio clínico avançado, que é realmente só para profissionais que querem se aprofundar no diagnóstico diferencial e no entendimento de como utilizar os diagnósticos na elaboração e no aprofundamento dos casos, tá? Então, vamos voltar aqui. Vocês podem perceber que essa questão da estima, né? O quanto que eu me estimo, então, vai ser alterado pelo processo de humor. E aí a gente precisa entrar numa consideração do porquê que isso aconteceria, né? Qual que é a questão? Por
que isso aconteceria? Ninguém tem uma resposta específica, porque a gente não sabe transpor esses conhecimentos descritivos, de diagnósticos, exatamente com uma explicação biológica. Então, não consigo falar assim, olha, esse negócio da autoestima acontece porque tararararararara, olha só, girou aqui uma curvinha no cérebro e agora começou a pensar assim. Não, não é assim. A gente não tem então uma tese tão consolidada para explicar isso. A gente sabe que a pessoa, em um quadro de mania e hipomania, a tendência geral é que ela tenha mais disponibilidade de dopamina. E a dopamina, ela é um neurotransmissor relacionado à recompensa positiva. Então, a dopamina, ela serve... As pessoas falam muito, né, da dopamina como uma molécula do prazer. Mas ela é muito mais do que uma molécula do prazer. Ela também é uma molécula da motivação, da iniciativa e da própria interpretação daquilo que está acontecendo. Então é como se num quadro de hipomania ou mania, por causa de todo esse processo de alteração metabólica, eu tenho uma disponibilidade maior de dopamina e eu começo a ver o mundo com mais cores, mais lindo, mais maravilhoso. As coisas tendem a ter mais prazer de forma geral. Isso num quadro de mania pura, né? Depois eu posso falar sobre o estado misto, aí vocês vão ter que comentar aqui se vocês querem ouvir falar sobre a hipomania mista, que a gente tem como trabalhar só isso, mas num quadro de hipomania, de mania pura, você tem a pessoa vendo as coisas dessa forma muito mais positiva, muito mais pelo viés do bom, do prazeroso, do tudo de bom, né? Inclusive é muito agradável estar em hipomania, as pessoas não querem sair do quadro de hipomania. Imagina você ter essa sensação de que tudo é incrível, que você dá conta de tudo. As pessoas adoram estar em quadros de hipomania pura, apesar de eles serem bastante perigosos, né? Porque aí você pode entrar pode fazer umas decisões, umas besteiras, apostar no jogo do tigrinho, comprar viagem, se casar, pegar um financiamento, fazer alguma coisa, depois você vai se arrepender. E aí você não é uma boa ideia, então, você curtir tanto essa hipomania, até porque depois você pode deprimir. Então, depois do fogo, costumam vir as cinzas. E aí é legal fugir da hipomania por causa disso. Mas, de qualquer forma, com essa interpretação positiva de tudo, acaba que essa interpretação positiva provavelmente também vem para mim, né? Então eu tenho uma noção de autointerpretação enviesada pro bom, pro melhor. Então aquela visão que eu tô tendo de todo o mundo, de tudo que acontece ao meu redor, eu também vou acabar tendo essa visão para mim também. E aí provavelmente é isso que acontece nesse processo de autoestima. Comenta aqui embaixo se você sente que isso faz sentido e deixa o like para você confirmar que esse tipo de conteúdo é o que você quer ver aqui no YouTube, tá? Porque o que a gente está pegando é pegar esse tema, esse assunto, aumento da autoestima, e a gente tentar destrinchar ele. Vamos tentar explorar ele. É assim que a gente deve pensar nos critérios diagnósticos. Não é para ler eles de uma forma seca e rígida. Então, vamos entrar um pouco mais? A pessoa está com esse viés positivo de tudo. Qual que vai ser a consequência disso na prática? Como que isso pode aparecer lá no seu consultório? Como que isso pode aparecer com a pessoa que você conhece? Além daquelas dicas lá da aparência, da pessoa ficar mais sedutora, qual que é a outra forma que isso pode vir? A pessoa pode vir muito arrogante. Ela pode se sentir incrível e ficar arrogante. Ela vai te tratar mal, ela vai, se sentir superior de verdade. Não é que ela tá fazendo aquilo de caso pensado exatamente. Ela tem certeza da superioridade dela. E às vezes ela pode vir dessa forma. Isso pode fazer ela, por exemplo, não acreditar no profissional, achar que aquele profissional é meio burro, achar que ele é meio ruim de serviço. Então ele desacredita o profissional, porque ele tá se achando melhor que todo mundo. Quem que é aquele psicólogo lá que sabe lá o que tá falando? Aquele coitado daquele médico, olha onde que ele formou a faculdade dele. Entra nesse tipo de conversa. Isso é clássica conversa e desvio de conversa, né, da pessoa hipomaníaca, que ela não vai entrar em tratamento. Então é muito complexo você pegar uma pessoa que está com autoestima aumentada e querer convencer ela a entrar num processo de tratamento para baixar a autoestima dela. Imagina, quem quer querer isso? Todo mundo vai fugir desse tratamento. Então é uma pessoa que vai ter dificuldade para aderir a tratamento, de confiar no profissional, de entender o processo de estabilização enquanto ela estiver nesse estado. O processo da arrogância, dela se achar demais, vai brecar tudo isso. Então, realmente é um desafio quando a pessoa entra nesse estado de autoestima inflada ou de grandiosidade no processo da mania. Em contrapartida, uma pessoa que sente que ela tá que ela não vale nada, que ela já não serve mais para nada, que ela é uma inútil num quadro depressivo,
essa pessoa também pode não se engajar no tratamento porque ela sente que ela nem merece. Olha só que coisa. Um sente que merece muito mais do que tem. O outro pode sentir que não merece nem ser tratado. Então repara como que esse conceito da autoestima, ele acaba permeando os tratamentos de formas que a gente consegue notar. Então fazer essa avaliação, perceber essa nuance de como que a pessoa está se entendendo, se ela está com culpa porque está daquele jeito, ou se ela sente que ela merece muito mais, se ela sente que ela, sabe, tá acima de todas essas preocupações de saúde, que nada vai pegar ela. Como que ela está se enxergando nesse processo? Conforme você faz essa avaliação, você pode até imaginar como que ela vai se engajar no próprio tratamento. E aí, se você está do lado, se é familiar, você sabe o tanto que é difícil fazer alguém se engajar em tratamento quando a pessoa não quer. A gente tem muita dificuldade. Eu falo sobre isso um pouco no Manual de Tratamento de Saúde Mental. O DSM, ele é para profissionais, mas eu fiz o Manual de Tratamento em Saúde Mental, que é para os familiares, para as pessoas que querem fazer algum tratamento. Então, é um processo é um e-book que eu tenho, então você pode clicar para poder baixar o e-book aqui nos links da descrição. Você pega o e-book tem uma explicação geral sobre princípios para você seguir no seu tratamento de saúde mental, e eu fiz um curso correspondente ao e-book, então são 10 aulas, é um curso, né, que é curto, é direto, é bem direto ao ponto, para te guiar nesse entendimento de como sobreviver nesse processo de tratamento de saúde mental, que ele é complexo, mas que pode ser entendido, certo? Então, o manual de tratamento é justamente para isso. Aí tem a FDD, que é Raciocínio Clínico Avançado, e o DSM para profissionais, e o manual que é especialmente para as famílias e para as pessoas que estão fazendo tratamento, tá? Então, a gente tem essa dificuldade de convencer as pessoas e a forma como elas estão se entendendo nesse processo, essa autoestima, ela vai influenciar até nas próprias decisões que ela quer tomar, tá? E aí eu tenho que fazer uma consideração também, então, até aqui, certo? Falamos muito de transtorno bipolar, de hipomania, de mania, de depressão, etc. Mas é importante a gente não perder de vista que por exemplo, principalmente no quadro depressivo, o próprio desenvolvimento daquele estado de tristeza, o próprio desenvolvimento do quadro depressivo pode ter uma grande relação com a forma como a pessoa se entende, certo? Então a gente não tem como, às vezes, fazer uma conexão direta e dizer que a depressão causou a baixa autoestima. Não é exatamente isso. Talvez a baixa autoestima tenha facilitado que a pessoa entre naquele quadro. Então esse é um ponto que eu falo muito aqui no canal, de como que às vezes os sintomas eles parecem que são grandes explicações, mas às vezes eles não são explicações de tudo que está acontecendo. Então não tem como dizer que a pessoa está com baixa autoestima porque ela está com um quadro depressivo. Isso é um grande erro. Se a pessoa está com uma baixa autoestima, ela precisa ser avaliada e a gente precisa entender como que essa baixa autoestima se formou, como que isso aconteceu, principalmente se isso é algo antigo. Então, se a pessoa está com uma estima, beleza, autoconfiante, segura de si, tá bem, tá se cuidando, tá fazendo tudo beleza, aí de repente ela pensa que ela não vale mais nada, eu posso até imaginar que talvez tenha um processo de doença aí que fez isso acontecer. Aí realmente pode fazer sentido. Agora, aquela pessoa que ela é muriosa, que já não se sente capaz de quase nada, que tem uma péssima autoimagem, que se sente realmente pior do que os outros, essa pessoa entrar em um quadro depressivo, você não deve se confundir e sair dizendo que ela está com baixa autoestima porque ela deprimiu, certo? Então, essa avaliação longitudinal é um grande ponto. Avaliar o curso. Toda vez que a gente fala de saúde mental, de diagnóstico, eu preciso compreender o curso. Então, aquele sintoma que você está olhando, a autoestima, né? A grandiosidade ou a baixa autoestima, quando que começou? Como que foi esse desenvolvimento? Foi de uma hora para outra? Foi aos poucos? Começou do ano passado para cá? Começou da semana passada para cá? Então, a gente avalia o curso do processo para poder ter boas respostas. O curso é C de chave, o curso desbloqueia muitas coisas, assim que eu gosto de trazer. No curso tem muitas respostas, certo? E aí curso, eu não estou falando só dos cursos que eu faço, não, estou falando curso no tempo de desenvolvimento, certo? Quando começou, como que foi esse desenvolvimento, como que ele aconteceu. Esse é o curso do transtorno, esse é o curso dos sintomas. Então é assim que a gente avalia, é uma chave importante para a gente poder entender todo esse processo. Deixa seu like, eu não sei se já pedi seu like, mas se eu não pedir, deixa seu like aqui. Não se esquece de se inscrever no canal,
se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos que eu vou fazer e manda aqui nos comentários se você tem algum tema, algum critério do diagnóstico do DSM que você sente que ele é difícil de perceber. Porque eu fico aqui o dia inteiro buscando encontrar esses pontos mais difíceis na saúde mental, separar para ir fazendo os vídeos, para ir fazendo o conteúdo lá do Instagram também. Inclusive, se você não me segue no Instagram, você pode acompanhar lá também. E aí daqui a gente tira muita coisa legal, tá? Então eu conto com a ajuda de vocês para a gente responder as perguntas que ninguém responde. Vamos nos aprofundar nesse estudo, aprender mais e pensar mais, tá? Tchau, tchau.